Muito bem. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos, bem-vindos. Saúdo a todos vocês com a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer, uma alegria estar com vocês nessas manhãs de madrugada. Essa madrugada, né? É um grupo seleto que se coloca à disposição para estar intercedendo, clamando, buscando a promessa da chuva serôdia. Estamos nessa caminhada já há praticamente 5 anos, e aqui estamos nós insistindo, perseverando, confiando que o Senhor cumprirá a sua promessa, derramará a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo. Assim como nós, o grupo da Madrugada com Deus, existem outros tantos grupos com o mesmo propósito, buscando a promessa da chuva serôdia. Que essa promessa aconteça na sua vida, que você e eu sejamos hoje inundados pelo poder do Espírito Santo, que sejamos usados, que tenhamos sede, desejo intenso de estar buscando essa promessa. Buscar-me-eis e me achareis. É assim que diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu quero convidar para estar conosco em oração a minha irmã Daci, lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Daci, abra seu áudio. Bom dia, meus irmãos Muito bom amados. dia. Paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. O irmão Amém. Carlos está dormindo. Tá dormindo, irmão? Um Tá abraço dormindo. carinhoso nele, tá bom? Obrigada, meu irmão. Quero convidar a irmã Daci para nos apresentar a Deus em oração nesse momento. Pode ser? Pode ser, meu irmão. Pois não. Oremos então. Senhor, nosso Deus, soberano Pai, que habita nas alturas dos céus, graças te damos, Senhor, por mais uma madrugada estarmos aqui em comunhão contigo e com nossos irmãos em busca do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor venha nesse dia que é desconhecido para nós, através do teu Santo Espírito, nos guiar no caminho, nos dando sabedoria e discernimento para a tomada de decisões. Abençoa cada família aqui representada, Senhor, e aquelas que ainda não chegaram, e aquelas que não poderão vir, e aquelas que irão assistir pelo YouTube. Que o Senhor as alcance também, Pai. Tenha misericórdia de nós, teus filhos, aqui neste mundo, e nos dá o poder para vencer as lutas, porque sabemos que tudo isso passará e nós temos uma esperança eterna que nos dá alegria em nossos corações, porque sabemos que o nosso Jesus está próximo a voltar e nos tirar desse mundo de trevas. Glórias a Ti, ó Pai, que nos deu a condição de ser chamados Teus filhos e que um dia estaremos juntos para nunca mais nos separar. Nós te agradecemos, Pai, por essa bendita esperança, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã Daci. Um abraço carinhoso, viu? É uma pena que você não estará conosco aqui em janeiro, ali no Bar de Jacuípe, no nosso quarto encontro da Madrugada com Deus presencial. Mas sinta-se abraçado por todos nós. Vamos louvar esse Deus, ele é digno de ser louvado, ele é digno de toda honra e toda glória. Nós vamos cantar, iniciando então a nossa jornada, essa linda canção que você conhece muito bem. Eu só quero estar onde o Senhor está. Vamos louvar o Senhor com alegria. Eu só quero estar onde está
junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. É exatamente isso que nós queremos, estar onde o Senhor está. E onde é que o Senhor está? O Senhor está aí com você agora, está aqui comigo. Estamos aqui em lugares distantes, separados um do outro, mas tenha certeza de que Deus está aí com você. Permaneça com Ele. Deus traga as bênçãos que você esteja necessitando para este dia. Quero saudar com alegria o meu querido amigo, meu pastor Robson. Muito bom dia, pastor Robson. Deus o abençoe, amigo. Quero convidá-lo, pastor Robson, para estar em oração nesse momento. O pastor Robson. Quero convidar também para estar conosco em oração o irmão Robson. Bom dia, Robson. Pode abrir seu áudio. Bom dia, Mari. Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia. Meu pastor, o senhor está bem? Bom dia, meu jovem. Bom dia. Tudo em paz, graças a Deus. Estamos aqui. Cansado, Bom. mas perseguindo. É verdade. Cansado, mas perseguindo. Cansado, é verdade. Cada Quero semana foi convidar. bênção, Mário. Depois eu vou compartilhar aqui. Final de semana foi uma Pronto. bênção. Louvado seja Deus. Quero convidar também meu querido irmão Pedro. Hoje só os varões aqui que vão estar orando. Irmão Pedro, bom dia. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmão Pedro, mais uma vez. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, bom dia. É um prazer estar com essa família maravilhosa. É um prazer tê-lo aqui conosco, irmão Pedro. É sempre bom vê-lo aqui conosco, viu? Amém. Amigos, vocês estão sendo convidados a orar. Pastor Robson intercede, clama ao Senhor pela chuva, o batismo do Espírito Santo, não apenas para esse grupo, pastor, mas para a Igreja de Deus, de um modo geral. Robson intercede, Robson, pelos pedidos do varal, que são muitos. Ontem vocês viram ali a quantidade de pessoas clamando as bênçãos de Deus, as suas misericórdias, interceda por essas pessoas. E o nosso irmão Pedro estará orando por todas as famílias, pastor, o irmão Pedro, que estão desejosas, estudando, buscando a palavra de Deus. Tem muita gente estudando a Bíblia, pastor. Irmão Pedro, intercede por essas famílias que estão clamando, buscando conhecimento da palavra de Deus.
Se você puder, queridos, e quiser ficar de joelhos, fica à vontade, tá bom? Mário, você está me ouvindo bem aí? Estamos sim, pastor. Pronto, ok. Vamos então, vamos orar. Pai eterno, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, desde agora e para todo sempre, Senhor. Amém. Porque tu és Amém. digno de receber honra, louvor, glória e exaltação. Tu és o nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Redentor, aquele que tem cuidado de nós, que preparou um lugar especial para todos nós na eternidade. Muito Amém. obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome por nos ter despertado em mais uma madrugada para buscarmos a tua presença. Amém. Já estamos aqui há algum tempo, Senhor, clamando todos os dias para que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos batize com o Espírito Santo. Amém. Amém. Sabes, ó Deus, que esta é a maior necessidade da tua igreja. É Verdade. recebermos a plenitude do Espírito, a fim de que sejamos transformados no nosso caráter e sejamos capacitados para dar testemunho do Senhor. Por isso, Amém. mais uma vez, Senhor, estamos aqui nesta madrugada. Os teus filhinhos espalhados em lugares diferentes, mas todos com o mesmo propósito, unidos no mesmo objetivo, que é receber o poder do Espírito Santo em nossa vida. Por Amém. isso, suplicamos que tenha misericórdia de nós. Sabemos que nós não merecemos, mas Não nós somos merecemos. carentes, nós precisamos, Senhor. Necessitamos do Espírito, porque sem ele estaríamos perdidos. Verdade, Oramos, Senhor. portanto, Senhor, mais uma vez, batiza-nos com teu Espírito, nos encha com o poder do alto, para que sejamos semelhantes a Jesus e possamos assim levar esta mensagem de salvação, essa mensagem de esperança, essa mensagem de restauração a todas as pessoas com quem o Senhor nos colocar em contato. Nos dá a tua bênção, portanto, Senhor, nesta hora. É o nosso clamor que nós fazemos confiando nos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Exaltado seja o teu nome, Senhor, eternamente. Pai, obrigado pela oportunidade, como foi agradecida aqui, Pai, de estarmos nesta comunhão, buscando Glória a aquilo Deus. que nós necessitamos. Querido Deus, vivemos em uma terra, Senhor, infestada, Pai, pelo pecado. Tem misericórdia. Senhor. Nossa irmã Ellen White é o único ponto negro, Senhor, em todo o universo. É a Tem terra. misericórdia, Senhor. Que o pecado trouxe sofrimento, Senhor. E aqui também estão os teus filhos. Não somos imunes, Pai. Pecadores e justos estão no mesmo lugar, sofrendo as mesmas coisas. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. É verdade. Amém. E Ele está conosco. Por mais difícil que seja Amém. a vida aqui nessa terra, aqui está um Deus que pode todas as coisas, que Oh, está glória. junto conosco. Aleluia. Essa é a nossa esperança, Pai. Apesar do sofrimento, das doenças, das lágrimas, separações, mas cremos que um dia tudo isso passará. Em Amém. nome do amado Jesus, pedimos a Ti, Pai. Contempla, Pai, o varal de pedidos. Vive, Pai, o coração dos seus filhos, Pai. Aquilo que está ali nele, em sofrimento, Senhor. E do Senhor, Pai, a Tua divina providência, em Teu amor e bondade. Vem dar seus filhos para aqueles que eles precisam, Senhor. Muitas vezes a cura não é o que nós estamos precisando, mas, meu Pai, a salvação. Essa seja a nossa bendita esperança e sofrimentos que vierem, tenhamos a certeza da Tua presença conosco. Amém. Mais uma vez pedimos a Ti, contempla, Pai, o varal de pedidos deste grupo, dos Tem nossos misericórdia, irmãos, Senhor. Socorre, não só Jesus. aqui da terra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Amém. Deus. Amém. Senhor. Amém. Continuamos, soberano Deus, maravilhoso Pai, Criador, na tua divina e augusta presença. Louvado seja Gratos por este santo privilégio. Colocamos em tuas mãos, Senhor, as famílias da madrugada. Envolve, Senhor, todas as famílias que estão tocadas pelo teu Santo Espírito, Amém. ouvindo, Amém. estudando, refletindo sobre os ensinamentos da tua santa palavra. Amém. Há milhares, Senhor, que estão sendo tocados. Há 10 países muçulmanos onde predomina ali o islamismo, Senhor. Tem misericórdia. Milhares de famílias estão sendo tocadas.
A tua obra preparou pastores e voluntários para atender a essa imensa população Louvado que seja estão Deus. percebendo que o cristianismo é superior ao islamismo. Ó Glória a Deus, Deus. Glória a Deus. capacita os pastores que foram preparados para levá-los a esses lugares, Senhor, Amém. e prepará-los Amém. também para a volta de Jesus. Amém. Aqui, Senhor, em nosso imenso país, no Brasil, há muitas famílias que estão procurando a tua igreja, Senhor. Glória a Deus. Pastores, pessoas de importância social, estão tocados por tua palavra, pelo Divino Espírito, Glória a Deus. e procurando ter um encontro com a verdade, que é Jesus. Abençoe-os. E a tua Amém. igreja foi organizada para amar, servir e salvar. É verdade. Capacita-nos, ó Deus, as nossas Abençoe. famílias, família da tua igreja, para levar esta mensagem de salvação. Amém. Usa-nos, Amém. aceita-nos e dá-nos a bênção que buscamos para este dia. Sob a tua proteção, nos entregamos humildemente, em Amém. nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Obrigado, Foi um meu prazer, irmão irmão. Uma Robson. honra participar. Obrigado, meu irmão e amigo pastor Robson. Deus abençoe a todos vocês ricamente. Nós teremos agora a oportunidade de entrar em uma sala simultânea e você vai estar tendo o privilégio de orar com alguém. Você terá 10 minutos a partir de agora para desfrutar da companhia de um amigo, de um irmão, para estar intercedendo. Vamos liberar a sala a partir de agora, 10 minutos. Muito bem, retornamos. Estamos juntos outra vez. Espero que você tenha aproveitado aí com alegria esses 10 minutos. Queridos, nós estamos fazendo reavivados. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Robson, amigo, eu botei você como anfitrião. Se você perceber alguém aí com a mão levantada, eu não estiver vendo, porque eu estou usando a tela como apresentador, tá? Aí só aparece a minha imagem aqui. Então, se você vê alguém com a mão levantada, pastor Robson também pode sinalizar que a gente libera o áudio. E você pode participar, querido, você pode dar a sua opinião, tá? Querendo dar a sua opinião, é só levantar a mão que a gente... Irmã Hermê, quer falar? Não? Muito bem. Abra sua Bíblia aí, nós estamos fazendo reavivados. Já chegamos em 1 Coríntios, viu? Bom dia, irmã Sueli, seja muito bem-vinda. Deus abençoe, minha irmã. 1 Coríntios, pastor Robson, capítulo 6. Que situação aqui de Paulo, litígio na igreja. Eu fui pesquisar aqui a palavra litígio, contenda, né? Debate. A igreja de Deus estava vivendo um problema. A igreja de Corinto, né? Tinha uma situação, eu acho que foi a igreja que mais Paulo escreveu, né? Havia aqui nesse capítulo 6 contenda, interesses, né? Pendências, e esse povo levou isso para... Saiu da esfera religiosa para a esfera jurídica. No começo, quando nós iniciamos a estudar Coríntios, né, eu citei aqui que as duas maiores cartas foram escritas para Corinto, porque era uma igreja que tinha muitas dificuldades, né, muitos problemas, uma série de problemas aqui. E entre eles está essa aqui, né, que é apresentada no primeiro capítulo também. Fala sobre as contendas, as brigas, os irmãos contendendo um com o outro. E esse capítulo aqui ele é muito forte para nós hoje. Hoje é muito comum irmãos entrarem na justiça contra outros irmãos, né? E Até Paulo, contra a própria igreja, né, pastor? até contra a própria igreja, exatamente. Nós temos casos Mas olha, aqui já teve um caso, pastor, desculpa interromper, não no nosso distrito, de um irmão que entrou na justiça para requerer os dízimos de volta. sim, não só foi um, não, vários casos desse, já vários casos Absurdo. aconteceram, né? Em Feira de Santana, nós tivemos também uns irmãos que entraram na justiça contra a Assembleia Quadrienal da Associação Bahia Central, entendeu? Que absurdo. Entraram questionando as decisões, as escolhas, os processos lá, e advogado, inclusive, né? Inclusive eu os conheço, são pessoas conhecidas
minhas conhecidas, né? A mãe deles congregava conosco lá na igreja, e assim, entraram na justiça com a liminar para anular a Assembleia, né? Então, assim, tem gente que não tem o que fazer, fica procurando confusão, né, contra a igreja, entrar na justiça contra o irmão, contra a igreja. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo começa dizendo assim, ó, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então Paulo diz que é uma aventura. Você vai se aventurar, que loucura é essa que você vai fazer? Você vai entrar com uma questão contra o seu irmão. Ao invés de levá-lo à igreja, você vai levar perante os incrédulos. Você vai expor, não é, a igreja ao escárnio dos ímpios. Não é? Então, veja, é um absurdo, irmãos. A pessoa ir contra a própria família, entrar na justiça contra a sua própria família, não é? Diante dos incrédulos. Não está dizendo que você não deve questionar. Aqui não está dizendo que Não, você não não se deve trata disso, questionar. não. Você Aqui não deve está sim. dizendo que você não deve tentar resolver o problema. Aqui está dizendo que você deve usar os canais que Deus designou para isso. Não é que você não deve questionar. Se alguém fez algum mal, se alguém lhe prejudicou, se alguém está tentando tomar alguma coisa que é sua, um direito seu, está querendo lhe prejudicar de alguma forma, você deve sim, né, buscar os seus direitos. Mas onde você deve buscar? Paulo aconselha que devemos levar o caso perante a igreja, A igreja. não perante o ímpio. Eu já trabalhei em distrito que eu tive que ir para a delegacia e lá e o povo me chamava para ir lá visitar não sei quem que estava entrando na justiça. Eu trabalhei num distrito que foi complicado com esse negócio de o povo entrando na justiça contra os irmãos. Né? Situações geralmente envolvendo dinheiro, empréstimo, essas coisas. Né? Gente que comprava não pagava, essas coisas assim. Então, eu me lembro que num desses casos eu até falei interessante, que eu acho, né? Quando alguém vem tomar emprestado a vocês, vocês vão emprestar o dinheiro com juros. Ninguém pergunta ao pastor se empresta ou se não empresta. É. Agora, depois que o povo toma emprestado e não quer pagar, e quer que o pastor vá lá resolver e receber o dinheiro que o povo não quer pagar, né? Deviam ter perguntado antes. Pastor, eu já disse uma vez eu disse a um, eu digo, irmão, esse dinheiro que o senhor tem, o senhor pode perder? Se o senhor pode perder, empreste. Entendeu? Agora, se o irmão não lhe pagar, o senhor já sabe. O senhor deixa para lá. O senhor pode perder o dinheiro, então empreste. Não quer emprestar? Empresta o dinheiro. Agora, se ele não pagar, o senhor perde. Não vá brigar, querer matar e procurar justiça, entendeu? Então, aí você chega, se envolve um negócio desse, aí empresta, depois não paga e fica. Agora começa a guerra entre dois irmãos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, acaso sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Nós sabemos que durante o milênio acontecerá o juízo final, né, o juízo dos ímpios. Né? Aqueles que se perderam serão julgados ali, o julgamento, os que se perderem serão julgados ali. Ali o julgamento será feito para ficar claro diante dos salvos, porque fulano e Beltrano se perderam. E vamos participar do julgamento dos próprios anjos. Claro que está falando aqui dos anjos caídos. Caídos. Né? Então, vamos julgar os próprios anjos. E olha, se nós, Paulo diz assim, se vamos julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Mas Paulo diz assim, olha, entretanto, vocês têm, quando vocês têm que julgar negócios terrenos, vocês constituem um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar no meio da irmandade. Será que ninguém recebeu o dom da sabedoria para julgar? A igreja que era cheia de dons espirituais, né? Paulo depois vai falar no capítulo 12 sobre os dons espirituais que a igreja recebeu. Será que não tinha ninguém com sabedoria para julgar no meio da irmandade entre o certo e o errado, entre o que estava com razão e o que estava sem razão? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Só o fato de existir essas demandas, né, pastor, no meio do Paulo já povo de dizia Deus, que Paulo chama isso completa de derrota, completa derrota, exatamente. Só o o fato fato de de haver estar isso, demandando, de não ter resolvido entre os dois. A Bíblia diz assim, olha, você tem alguma coisa com o teu irmão tem alguma coisa com você, vai entre ti e ele só, é, né? E ali você argue, resolve com ele em oração,
busca o Espírito Santo, né? Busca o Espírito Santo ali, e aí você vai ali entre você e ele, resolva ali, irmão. Resolve a tua situação ali, com oração pelo Espírito Santo, entendeu? E vai resolver, não precisa nem levar para a igreja. Mas se o caso se extrapolar, você tentou, você foi lá, o que é que a Bíblia diz? Você vai lá, conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, resolvido o problema. Se ele não te ouvir, o que é que você faz? Leva mais uma ou duas testemunhas, leva duas testemunhas, vai lá, conversa com ele, tenta dissuadi-lo, convencê-lo. Não resolveu? Aí você chama a igreja, reúne a igreja, leva a situação perante a igreja e apresenta o caso à igreja. Se ele ouvir, resolveu. Se não resolver, agora trata como disse, cometa o processo, não vai orar, vai trabalhar. Agora, levar contra os incrédulos, aos incrédulos, olha o que ele diz aqui. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, quando é um caso de você ter sido injustiçado, alguém levantou um falso testemunho, inventou uma história, prejudicou você moralmente, prejudicou você socialmente, então é uma injustiça, né, que foi cometida contra você. Por que você não sofre a injustiça? Jesus sofreu injustiça, irmãos. Eu estava estudando a lição agora de manhã, Pilatos diz assim, olha, não vejo nele crime algum. Foi isso. Injustiça. Pilatos condenou Jesus, mas Jesus não devia nada, era inocente, foi injustiçado. Mas o que foi que ele fez? Ele reivindicou seu direito? Ele clamou o tribunal do céu? Ele pediu para descer fogo, para destruir todo mundo? Não. Ele morreu. Ele sofreu a injustiça. A maior injustiça já cometida no universo. Ele sofreu injustiça, morreu. Entendeu? Como ovelha muda, foi levada perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Suportou o dano por amor a você e a mim. Então, por que não sofreis antes a injustiça? O que mais? Por que não sofreis antes o dano? Ah, foi dinheiro, foi um bem material, foi alguma coisa. E por que não deixa para não perde? Não é porque não sofre o dano. Sofrer o dano aqui, irmão, é tomar o prejuízo. Eu me lembro, irmão Pedro, já vou lhe dar a palavra, irmão Pedro. Olha, eu me lembro de uma palestra sobre finanças do pastor Guandalini, onde ele diz o seguinte: o que significa a palavra perdão? O nome já está dizendo, perdão é uma perda grande. Perdão, entendeu? É uma perda grande. A pessoa, quando perdoa, ela perde, ou seja, ela abre mão do seu direito de vingança, de retorno, de ressarcimento, entendeu? Isso significa o perdão. A pessoa que perdoa, ela está perdendo mesmo. Ela está abrindo mão do direito que ela teria, né, de reivindicar a restituição, a restauração, o ressarcimento. Ela está abrindo mão do seu direito. Você está entendendo? Então, isso é perdão. Então, se você perdoa, acabou. Então, por que não sofre antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Olha aqui. É pesado aqui a palavra de Paulo. É pesado, é muito E não é sério, fácil. pastor. Diga, irmão Pedro. Irmão Pedro queria falar. Fala, irmão Pedro. Pode abrir, irmão Pedro, o áudio. Enquanto o irmão Pedro abre o áudio, pastor Robson, o senhor falando aí, eu me lembrei, eu já tomei tanta pancada por causa disso, pastor, de irmãos que pediram ajuda financeira, e eu perguntava assim, irmão, o senhor tem condições de honrar? Não é valores altos, né? São valores pequenos, 200, 250, R$ 300. E irmãos que nunca pagaram, pastor, nunca pagaram. Ô, amigo. Nunca pagaram. E eu não tenho coragem de ir lá cobrar. Eu já tomei tanto perdão, como o senhor disse, tanto perdão. Aí minha esposa fala assim, filho, você vai emprestar de novo, você vai tomar outra pancada, você não aprende não. Eu digo, ô filho. Irmão Pedro, pois não. Abriu o som aqui. Está aberto, irmão Pedro, está aberto. Nós fomos fiadores de uma senhora, ela alugou um apartamento. Irmão Pedro, tira o dedo da frente da câmera. Tá. Isso. Nós fomos fiadores de uma senhora lá no Rio de Janeiro. Alugou um apartamento, ela era uma costureira famosa, tinha muita clientela, e ela pagava direitinho o aluguel durante um bom tempo, mas depois a sócia dela entrou e mal intencionada, resultado, ela entrou em crise, né? Entrou em falência e não nos avisou. Quer dizer, a
afirma que ela aconselhou ela a não recorrer, não falar nada, porque ela ia se recuperar e ela ia poder pagar. Mentira, ela não tinha custo de recuperar. Eles queriam tomar nossa casa. A fiança era a nossa casa. De maneira que quando nós tomamos conhecimento, nós estávamos devendo um enorme do dinheiro. Tivemos que vender o nosso telefone e aceitar a ajuda dos parentes e amigos que se juntaram para pagar o aluguel. Foi mais de 6 milhões naquela época do cruzeiro, né? Era muito dinheiro, tivemos que pagar. Foi horrível. E a Bíblia diz que não ser fiador de ninguém, né? É verdade. É verdade. Aqui, pastor, na sequência, tem um dos textos da Bíblia que me levou à minha conversão, viu, pastor Robson? Sim. Aqui, a partir do versículo 9, tem as características de pessoas que não entrarão no céu, né? Agora, interessante, Mário, porque ele diz assim, olha, vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. E aí ele vem dizendo, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que quando nós entramos na justiça, nós entramos em demanda, quando nós vamos perante os incrédulos, não resolvemos as coisas na casa de Deus, vamos procurar o ímpio para resolver essas questões aqui, nós estamos cometendo injustiça. Não é? Olha o que ele diz aí. Vocês mesmos cometem a injustiça e vocês mesmos fazem o dano. E os injustos não vão herdar o reino dos céus. Não vos enganem. Não se engane. Irmãos, isso aqui é muito importante. Não se engane. Por que essa expressão não se engane é importante? Porque tem muita gente se enganando mesmo, achando que mesmo vivendo uma vida de pecado vai se salvar. Tem gente achando que não importa o que ele faz, mas importa. Não se engane, irmãos, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O Senhor aqui é taxativo através do seu servo, o apóstolo Paulo. Essas pessoas que vivem na prática destas coisas, elas não se salvarão. Olha, lembrando aqui, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Todas as pessoas que cometem estas coisas, se elas se arrependem e buscam o perdão do Senhor, elas são perdoadas e restauradas. O seu pecado é apagado e elas são consideradas justas diante de Deus pelos méritos de Cristo. Mas precisa haver arrependimento e abandono do pecado. Mas se a pessoa diz que está com Jesus e continua na prática do pecado, não há salvação para ela, irmãos. Deus não nos salva no pecado. Deus nos salva do pecado. Pastor Robson, quando esse texto, como eu falei, quando eu li, eu ainda nunca ouvi falar de igreja adventista, sabe? Eu praticava a minha religião do meu jeito e tal, achava. E quando eu li, pastor, que os bêbados não entrarão, eu digo, não, meu amigo, bêbado não vai para o céu. Eu comecei a ficar preocupado, pastor. E quando eu casei, eu falei para minha esposa, ela não acreditou. Eu falei, Cris, no dia que eu casar com você, eu paro de fumar e paro de beber. Porque eu tinha medo, não, não vou perder o céu por causa de bebida, não. Né? E é sério isso aqui, pastor. Os bêbados não entrarão. Tem que deixar mesmo, tem que abandonar mesmo. Qualquer pecado, né? Qualquer pecado. Aqui fala de vários aqui, né? Mas qualquer pecado, porque o salário do pecado é a morte. Se você não abandona o pecado, está morto. Não é? Agora, louvado seja Deus pelo verso 11. O verso 11 diz assim, tais foram alguns de vós. Ou seja, Paulo está dizendo que esse povo era esse povo aqui, adúltero, idólatra, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador. Né? Esse povo foi assim, como nós também fomos. Nós também fomos. Mas vocês foram lavados, vocês foram separados, santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glória a Deus. Nós fomos lavados, irmãos. O sangue de Cristo nos lavou dessa nódoa de pecado. Ainda ficou a natureza pecaminosa, ainda está aqui dentro. As lembranças
daquele meu passado miserável ainda estão aqui, na minha memória, não é? Mas ele não tem mais poder na minha vida, porque Jesus me libertou. Amém. Jesus libertou o Mário da bebida, eu também não bebi muito não, mas bebi, mas fui um homem promíscuo, não é? E o Senhor me libertou da promiscuidade, da pornografia e de outros pecados, né, que vamos falar aqui agora na próxima parte, a última parte do texto é sobre a sensualidade. Não é? Então, aqui, esses pecados, irmãos, fizeram parte da minha vida. Mas como Mário, um dia também eu tive a experiência de encontrar o Senhor Jesus e entender que ou eu caía fora daquela vida ou estaria perdido, né? E o Espírito Santo, irmão, pegou não foi fácil não, dei muito trabalho para Deus, eu resisti, foi muito tempo ali, eu falando no coração e o pecado ali agarraigado, e eu dizia, fazia promessa, e a partir de hoje, e nunca chegava esse tempo, até o dia que o Senhor disse assim, é hoje, e naquele dia eu tomei a decisão, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo assim, depois o diabo ainda tentou me derrubar várias vezes, irmão, não foi fácil não. Coisa é cara, é uma guerra. Sério, até hoje ainda persiste aí querendo, mas hoje ele, né, o Senhor está tendo misericórdia, ele diz, Senhor, me salva, porque senão eu estou quebrado. Né? Tenho orado todo dia, irmão. Eu Senhor, falo isso direto, salva, pastor Robson. Me salva. Eu digo me isso salva. direto, pastor Robson. Eu então, falo isso mas, direto. Queridos, tem que haver desejo no coração de realmente se entregar ao Senhor, né? Abandonar estas coisas. Então, queridos, não se esqueça, finalizando essa parte aqui, se tem alguma coisa que está lhe prejudicando, coloca nas mãos de Deus, irmão. Creia no poder de Deus. Creia no poder da oração. Trabalhe pela maneira certa, pelos métodos indicados pela palavra do Senhor. Não procure métodos espúrios que o Senhor não recomenda. Então, você está sendo prejudicado, alguém está tendo... Coloque nas mãos do Senhor. Temos o advogado. O melhor advogado do universo é o teu advogado. Nunca perdeu uma causa, né, pastor? Nunca perdeu uma causa. É o teu advogado. Coloca nas mãos dele. Né? Se tiver que demandar com alguém, procure a igreja. Procure o teu pastor, procure o ancião, procure a liderança da igreja. Tem uma causa lá, chama o irmão. Primeiro... Pastor, o áudio fechou, pastor. Tenta resolver com o teu irmão. Vai lá, bota em oração, jejum em oração, vai lá tentar resolver com ele. Não resolveu? Aí procura a igreja. Tenta resolver com a igreja. Não resolveu? Entrega o advogado celestial, deixa na mão dele e ele cuida de você. Marta pediu a palavra, pastor. Pois não, Marta, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Eu aprendi com meu filho, eu não tinha visto essa versão até então. Eu aprendi com meu filho no dia que ele veio me buscar aqui, sábado de tarde. Ele veio me buscar porque ele vai viajar, não vai passar Natal aqui, porque ele quis fazer uma surpresa. Quando eu cheguei lá, pai, eu vi uns preparativos, fiquei na minha, né? Porque sogra tem que ficar, às vezes, muito calada, para não falar besteira. Eu estou aprendendo isso. Depois de muito tempo, amém. Estou aprendendo isso. Não pergunte, não, fique muda. Você está vendo e está enxergando, mas fique calada. Quando foi ontem de manhã, ele me chamou para sair, para levar o cachorro dele para tomar banho. E aí, quando eu voltei, logo depois, chega o pastor Joabe, você deve conhecer, com a mãe, a esposa, a filhinha, é o pastor da Paralela. E ele foi anunciar que 2025 vai romper o ano, assim, depois do dia 15, praticamente romper o ano, com o casamento dele e o batismo, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quem é? Qual ele? Qual deles? Minha Qual surpresa, Luciano? para minha surpresa, É Luciano? Lu, Lu. para minha surpresa, meu pastor Robson e demais irmãos, como diz meu anjo, demais irmãos. Para minha grande e maravilhosa, que eu chorei, quase eu me engasgo na hora do almoço. Ela também está decidida a se batizar. Amém, glória a Deus. Eu não queria nem saber glória a Deus. Amém. A mudança que Deus está fazendo em Carla, vocês não têm noção. Eu lembro que você pediu oração por essa causa, Marta. Você falou, Mário, ore por isso, assim, assim. Isso. Olha o resultado aí, ó. Deus seja louvado. E assim, sabe o que foi que ela me disse? Marta, aconteceu um fato lá que só ao vivo e a cores, senão eu vou me estender muito.
que ela disse assim, Marta, Luciano insistiu na situação com a minha amiga e ali foi ação de não sei o quê, porque ela é espírita ainda, né? Eu disse de não sei o quê, Carlinha. Qual é, cara? Sai dessa, minha nora. Eu sou sua sogra, mas eu não vou ficar calada dessa vez. Ali foi a ação do Espírito de Deus. Ela não, mas você precisa acreditar. Vai chegar a hora que você acreditar, porque eu também não acreditava, o que eu acreditava era outra coisa. Mas ali foi a ação do Espírito de Deus. O que eu quero dizer com isso? O meu filho, em suma, me ensinou sábado, quando saiu daqui, mãe, esqueça a versão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E coloque na sua mente, olha como o Espírito Santo estava falando com ele, através dele, melhor dizendo. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Se lembra da conversa ontem de manhã, meu anjo? Lembro, sim. Foi com ele que eu aprendi, eu não sabia disso. Eu não sabia, irmão. Tenho 28 anos praticamente na Igreja de Deus e eu não sabia dessa versão. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Nada. Vai lhe faltar, meu anjo. Amém. Meu pastor e mais irmãos. Nada. Nada vai nos faltar. Amém. É verdade. Louvado seja Deus. Esse Deus é o Deus vivo e verdadeiro e eu confio nele plenamente. Eu fiquei Amém. por um propósito que eu fui falar para meu anjo ainda. Eu falei ontem de manhã para o meu anjo, não é, meu anjo? Sabe o que aconteceu? Para quem não sabe, irmãos, o anjo que ela fala, meu anjo aí, sou eu, viu? É um anjo. Ainda não sabe. É um anjo sabe preto, o que aconteceu? Eu fiquei por esse propósito, meu pastor. O senhor vai identificar logo mais que eu vou te ligar. Logo mais eu preciso ter um blá 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 com você. Meu pastor, Comigo? 3 dias eu fiquei só em frutas. Sexta, ou quinta, sexta e sábado. Caramba, sábado de noite parecia que Marta tinha ido para a nuvem. Estou até mais leve, depois de 70 quilos. Mas o propósito, mas para você atingir o propósito, isso está no meu livro que eu estou escrevendo. Para você atingir o propósito, você tem que passar pelo processo. Viva o processo. Vocês, meus irmãos, que estão aí, que eu estou com muita saudade, que falta pouco para esse abraço. O processo é necessário. Se não passarmos pelo processo, não teremos, de forma nenhuma, nenhum prazer em servir a Cristo. Jesus passou pelo processo de braços abertos. Ele não cruzou os braços em nenhum momento naquela hora. E olha que ele tinha direito, viu, como Deus. Ele tinha direito de nem escolher vir para aqui. Mas ele fez. Verdade. Por amor a você, viu, meu pastor? Glória a Deus. Amém. Viu, meu? Viu, demais irmãos? Viu, Marta? Não esqueça disso, Marta. Tu tem uma cabeça segura, cabeça de Pernambuco, de pano. Valeu, Martinha. Obrigado pelo testemunho. Pastor, partindo para o final, que nós temos um encontro agora, viu? Pois é. A última parte do capítulo fala sobre a sensualidade. A sensualidade. E Paulo começa dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, não é? Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, não é? Ele começa falando sobre alimentação, para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Então, você vê que ele usa alimentação e estômago como figura para falar de coisas da sensualidade. Aqui ele está falando sobre relações íntimas, impróprias, ilícitas, não é? Impuras. E ele diz que o corpo não é para a impureza, mas o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não é? Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Não é? Fugir da impureza.
Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui, de maneira especial, ele não está falando de alimentação, de cuidado do exercício físico, né? A gente usa também para isso, porque é claro que isso faz parte. Mas o que ele está falando aqui é da imoralidade sexual. Ele está falando da impureza sexual. E olha, o pecado sexual é terrível, porque ele é cometido no corpo. E isso é uma coisa muito profunda, irmãos. Porque aqui diz, os dois, quando se unem intimamente, se tornam uma só carne. E a pessoa se torna uma só carne com a meretriz, com a prostituta, que se torna carne com um tanto de gente. Isso corrompe, degrada a natureza humana. Nada degrada tanto o ser humano quanto a imoralidade sexual, ao ponto de levar os homens a cometerem pecados hediondos, crimes hediondos, a homens estuprarem crianças recém-nascidas, estuprarem mulheres adultas, adolescentes, juvenis, não é? A terem relações com outros homens, mulheres, com animais e com tudo quanto é espécie de coisa. A imoralidade é uma coisa terrível, terrível. Não é à toa que era condenada no Velho Testamento e as pessoas eram apedrejadas, não é, quando pegas, não é, nesse tipo de atividade. Aquela mulher foi levada lá diante de Jesus para ser apedrejada, porque foi apanhada em adultério, porque a imoralidade sexual é terrível. Olha o que aconteceu com a cidade de Sodoma, com a cidade de Gomorra. Qual foi o pecado que levou essa cidade à destruição? O pecado sexual. Pecado sexual. O que foi que levou à destruição do mundo antediluviano? O pecado sexual, a perversão sexual. Pecado praticado contra o corpo que degenera, não é, o caráter do ser humano, leva o ser humano a cometer as coisas mais abjetas possíveis, mais terríveis por conta disso. Então, Paulo está chamando a atenção de que devemos ter cuidado com a impureza. Mas veja, irmãos, nós já somos impuros por natureza, né? Quem é puro? Nenhum de nós. Mas nós precisamos orar para que Deus crie em nós um coração puro. A oração de Davi. Olha o que aconteceu com Davi. Olha o exemplo aí de como o pecado sexual traz uma tragédia para a família. Um grande exemplo, talvez o mais claro exemplo, é a história da família de Davi. Nas Escrituras. Não só para ele, para a família, como para a nação. Família, a desgraça é para todo mundo, irmãos. A desgraça é para todo mundo. E como pastores, como líderes de igreja, nós temos sido testemunhas da ruína de tantas famílias por causa do pecado sexual. Seja ele o homossexualismo, seja ele a fornicação, seja ele o adultério. Quanto mal, quanta desgraça, quanta tragédia tem sido praticada, tem sido acometida a família por causa do pecado sexual. Então não se brinca com estas coisas. Isso é coisa séria, irmão. Isso é uma coisa que eu sempre levei muito a sério, depois que eu aceitei Jesus como Salvador, compreendendo as minhas fraquezas do passado e os envolvimentos que eu tive no passado e a realidade, e como foi difícil a libertação destas coisas. Como é difícil se libertar destas coisas. Então, eu sempre fui um camarada muito precavido em respeito desse assunto e oro a Deus para continuar sendo. Eu tenho muitas amizades com mulheres, então muitas mulheres são minhas irmãs, amigas queridas e tudo, mas nunca gostei de muita aproximação, de muito negócio de intimidade, muita conversinha. Eu fujo dessas coisas, eu fujo disso. Quando começou a aparecer qualquer coisinha, eu capo o gato, vou-me embora, eu não quero saber. Isso é um vezes perigo. fui grosso com algumas pessoas, eu já fui grosso. E se precisar ser, sou mesmo. Tem umas meninas atrevidas que de vez em quando você tem que ser grosso com ela, duro, para evitar o mal, entendeu? Para cortar o mal pela raiz. Às vezes você tem que ser grosso mesmo, não tem jeito não. Então, não se brinca com essa questão. A questão da sexualidade. O Satanás desvirtuou o sexo, tornou hoje uma miséria na vida das pessoas. Olha o que está acontecendo ao nosso redor, no mundo que nós vivemos. Eu vivo numa cidade bem complicada em relação a esse assunto. Entendeu? Então, aqui você encontra mulheres que já tiveram 7 maridos, 8, homens que já tiveram 6, 7 famílias. Você encontra uma família, aqui tem gente que tem 6 filhos, cada filho é um pai diferente. Você sabe o que é isso? Uma tragédia. Minha filha é psicóloga, trabalha com
crianças especiais, não é? Muita criança aí tratando problema. O que causou esses problemas? Essa disfuncionalidade da família, entendeu? Você nasce... Olha o exemplo de Jacó, esse negócio de muitas mulheres e muitos filhos de mulher diferente de marido. Olha a história de Jacó lá para você ver o que acontecia lá, que os irmãos queriam matar o outro e venderam como escravo, depois chegaram na cidade de Siquém, chacinaram aquela cidade. É o que acontece com essa questão aí. Por isso que o diabo investe tão pesado nessa questão da sexualidade, porque é terrível, as consequências são terríveis quando você se envolve com o pecado da imoralidade, da pornografia. Quantos lares destruídos, quantos pastores, quantos anciãos já perderam seu ministério, perderam sua família por causa do pecado sexual, não é? Quantas famílias arruinadas. Eu conheço, tenho pessoas amigas que eu amo, pessoas queridas, que tiveram filhos arruinados pelo abuso sexual, né? Crianças que foram abusadas, que vivem hoje um trauma, se tratando, psicólogo, psiquiatra, por causa do pecado sexual. Então, queridos, essa é uma situação complicada, não é? Vamos ouvir a advertência da palavra e vamos estar atentos para não sermos enredados pelos ardis de Satanás. Nenhum de nós está livre, todos somos pecadores, todos nós podemos cair nesses pecados. Qualquer um de nós pode cair, não é? A menos que vivamos uma vida com o Senhor, de busca constante do poder do Espírito Santo. A menos que estejamos apercebidos com respeito às armadilhas do diabo, né? Tendo bom senso, sabedoria do céu, para não cair nas armadilhas, nós podemos passar por essa tragédia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Você pastor. e eu somos santuários do Espírito Santo. Vamos tratar o nosso corpo como aquilo que ele é, uma coisa santa, que foi comprada por preço e que deve ser usado para glorificar o nome do Senhor. Amém. Deus tenha misericórdia de nós. Nós reconhecemos, irmãos, diante de Deus, a nossa natureza carnal, pecaminosa, né? E nós clamamos nessa manhã, o dia já está clareando, pelo poder que há ali no precioso sangue do Cordeiro, que nos revista da natureza divina, irmãos. Esse é um milagre que só o Espírito Santo, com o seu poder, pode realizar na minha e na sua vida. Há um texto, Mário, que eu queria ler para vocês aqui, do Salmo 119, se não me falha a memória, onde o salmista diz assim: como conservará puro o varão, o jovem conservará puro o seu caminho, né? E ele diz assim: observando conforme a sua palavra, né? Então, nós precisamos observar a palavra. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não, o texto aqui é outro. O Salmo 119, verso 11, né? Que diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Né? Então precisamos, a palavra de Deus no coração para a gente não pecar. E precisamos orar diariamente a Deus que crie dentro de nós um coração puro e renove dentro de nós um espírito inabalável, conforme o Salmo 51, verso 10. Né? Então nós precisamos clamar ao Senhor, irmão. Só pela graça e misericórdia de Deus é que nós possamos nos conservar puros no Senhor. Amém. Vamos encerrar, pastor, cantando essa linda canção. Precisamos disso aqui, pastor, do poder, não é? A palavra, meditar. O salmo é muito interessante, o verso está até riscado aqui na minha Bíblia. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Para isso, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós vamos cantar essa linda canção, encerrando, então, com essa música e retornaremos ao coração final. Vamos louvar o Senhor, amém, pedindo ao Senhor que nos dê poder para vencer em nome de Jesus. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há um meio de vencer, teu poder, que vem lá do alto, o teu poder, pra vencer
o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, o teu poder está nossa esperança, concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder, concede o teu poder. Que o Senhor nos conceda esse poder para vencer as nossas fraquezas. Sem Ele, amigo, nem tente, nós não iremos muito longe, né, Pastor Robson? Só pelo poder do Espírito Santo para vencermos todas as nossas fraquezas. Se buscarmos, se clamarmos, se suplicarmos, se nos humilharmos e arrependermos, sem dúvida nenhuma receberemos do Senhor o seu precioso perdão e seremos achados justos quando Ele voltar para nos buscar. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você. Você ora por mim e esse Deus que nos ama agirá em favor de cada um de nós. Pastor Robson, mais uma vez, obrigado por nos trazer esclarecimento, nos ajudar a crescer no conhecimento da palavra do nosso Deus. Ore conosco, amigo, encerrando a nossa jornada de hoje. Amém. Oremos então. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que tivemos. Em nome de Jesus, mais uma vez suplicamos, batiza-nos com teu Espírito Santo, para que tenhamos assim um coração puro, um espírito inabalável, possamos resistir às tentações, aos enganos do inimigo. Nós trabalhamos dois assuntos delicados nesta manhã: o litígio entre irmãos e a questão da sensualidade, da imoralidade. Para todos dois, carecemos da tua graça, porque somos pecadores com tendências fortes, tanto para uma coisa como para outra. Por isso oramos para que o Senhor nos liberte deste mal. Que nós, quando tivermos qualquer causa, qualquer situação, que possamos primeiramente apresentá-la ao Senhor, colocar diante do teu altar e interceder em oração, para que possamos resolver diretamente com os nossos irmãos, através da oração e do jejum, estas causas, Senhor. Mas se porventura for necessário levar à igreja, que o façamos, mas que apresentemos no devido espírito aos líderes que o Senhor escolheu, para que com a sabedoria dada pelo Espírito Santo, a tua igreja nos oriente como devemos fazer. E assim o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos e não seja levado para o escárnio diante dos incrédulos. E se porventura, Senhor, tivermos que sofrer injustiça ou dano, que a tua bênção esteja sobre nós. Que possamos preferir o prejuízo a escandalizar a tua obra, a escarnecer da tua palavra e a trazer opróbrio sobre a tua causa. Pai querido, oramos também para que nas questões da sexualidade, da intimidade sexual, o Senhor nos livre da impureza. Já temos um coração contaminado, mas oramos para que o Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo, crie um coração puro dentro de nós. Um espírito permaneça firme ao lado da verdade, que guardemos a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Que o teu nome seja glorificado e que o nosso corpo verdadeiramente cumpra o seu papel como templo do Espírito Santo, aquele que habita em nós, e que assim o teu nome seja glorificado em nossa vida, não só nas questões da sexualidade, mas também no cuidado do corpo, na alimentação, no exercício, na higiene, em todas as coisas. Que o teu nome seja honrado na vida de cada um de nós, que nós sejamos instrumentos teus para a salvação das pessoas. Fica conosco, nos dá um dia de paz e nos guarde da tentação e do mal durante todo esse dia. Nos dá sabedoria do céu e que possamos testemunhar de ti onde quer que formos. Nos entregamos sob teus cuidados e pedimos, usa-nos, Senhor, poderosamente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz e na graça. Pastor Robson, mais uma vez um abraço carinhoso.
Isso é muito especial para nós, viu? Deus te abençoe, amigos. Fiquem todos na paz. Eu agora vou ali na família aí de participar com o pastor Edson Louro. Um ótimo dia para todos vocês. Grande abraço.